Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e também ativa o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida das pessoas que decidem viver em dia com Deus é a transformação que acontece na vida delas. Eu digo isso porque não tem como você ter uma experiência real com Deus, não tem como você ter Deus na sua vida e a sua vida não for transformada. Isso porque não ser transformada, isso porque onde a presença de Deus se revela, ali naturalmente vai haver transformação. E essas transformações impactam todas as áreas da vida, principalmente a maneira como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. E é sobre isso que eu quero falar com você, você que faz parte dessa comunidade que quer estar em dia com Deus. Eu quero ler no dia de hoje um texto que está registrado no livro de Atos, Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Olha só o que diz a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, em outras palavras, da multidão das pessoas que decidiram viver em dia com Deus, aceitando o convite de Jesus Cristo, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha, no livro de Atos, nós temos o registro de algo extraordinário. O início da igreja, os primeiros passos dessa organização divina, essa instituição projetada por Deus para que o povo de Deus convivesse em comunhão e desempenhasse seus talentos, seus dons, enfim, fosse bênção um na vida do outro. Mas o que me chama mais atenção nesse texto especificamente é uma transformação que aconteceu na maneira das pessoas olharem umas para as outras a partir do momento em que elas tiveram essa experiência real com Deus. A partir do momento em que elas abriram o coração para viverem os planos e os propósitos de Deus. A partir do momento em que elas decidiram ser morada do Senhor. E qual foi essa transformação? A principal transformação que nós vemos aqui é que o foco da vida dessas pessoas foi alterado. No lugar delas pensarem apenas em si mesmo, elas começaram a pensar na comunidade da qual elas faziam parte. Elas começaram a olhar para as necessidades das pessoas que estavam ao seu redor de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais específica. Isso me traz lições tão grandes, especialmente para os dias que nós vivemos. Eu e você vivemos tempos onde as pessoas estão cada vez mais pensando nelas mesmas. Uma palavra que soa muito pesada, mas na verdade, se nós formos analisar ela friamente, ela define muito a nossa geração, é que nós somos uma geração egoísta. E você pode dizer, mas pastor, egoísta? Você está me chamando de egoísta? Como assim? Olha, com muito temor no coração e com muito amor pela sua vida, eu te digo, se a sua vida se resume aos seus sonhos, aos seus planos, às suas vontades, então a sua vida está girando em torno de você. E uma pessoa egoísta vive dessa maneira. Ela é o centro de tudo. Ela é o centro de todas as coisas. Ela é o centro dos pensamentos, dos sonhos. Tudo precisa girar em torno dela. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso eu te faço esse alerta. Porque quando Deus estabelece o seu povo, quando Deus chama para si um povo para ser esse povo separado por Deus, esse povo carrega uma característica extraordinária, a característica de olhar menos para si e olhar mais para o próximo.
olhar menos para as suas necessidades e olhar mais para as necessidades do próximo. Mas pastor, como assim eu não vou olhar para as minhas necessidades? Espera aí. Eu não disse que você não deve olhar para as suas necessidades, mas eu disse que você deve olhar menos para as suas necessidades, para que a sua vida não gire em torno apenas de você e você consiga enxergar as necessidades das pessoas que estão ao seu redor e enxergar aquilo que de fato está te cercando para que você não seja o centro da sua vida. Esse texto nos apresenta uma transformação enorme na forma como as pessoas começaram a se relacionar. Elas passaram a se preocupar de verdade com as necessidades das pessoas que estavam ao seu redor, ao ponto delas abrirem mão de bens, delas venderem propriedades para abençoar as pessoas que estavam em necessidade. E você pode me dizer, mas pastor, então eu tenho que vender minhas coisas para ajudar o próximo? Eu acredito sempre que você deve estar sensível à voz de Deus. E se Deus te direcionar para vender as suas propriedades para abençoar uma pessoa em necessidade, faça isso. Porque o melhor lugar que você e eu podemos estar é no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, pode ser que Deus não queira que você venda as suas propriedades, venda os seus bens para ajudar outras pessoas. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é para todo mundo, para você, para mim, para todos nós. E qual é essa coisa? Simples. É você estar disposto a ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão tão distraídas. E quando eu digo as pessoas, eu estou falando da gente. Estou falando de você e estou falando de mim. Nós estamos tão distraídos, são tantas ocupações, tantos afazeres, que se a gente não tomar cuidado, a gente passa batido nas necessidades das pessoas. Somado às distrações do tempo em que nós vivemos, não podemos desconsiderar também o fato de que nós temos acesso a tanta notícia ruim, é tanta coisa ruim que acontece ao nosso redor, que a nossa mente, o nosso coração, às vezes parecem ficar um tanto quanto petrificados, ou melhor, com uma casca, né? Uma casca, porque a gente está tão acostumado a ver coisa ruim que quando a gente olha o que tem de mal acontecendo ao nosso redor, a gente não se compadece. E é por essa razão que dia após dia você e eu precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos transforme na maneira como pensamos, na maneira como vemos, na maneira como agimos, na maneira como vivemos a nossa vida. Para que os nossos olhos não sejam cegados por tudo de ruim que está acontecendo na sociedade, ao tal ponto de que nós não consigamos enxergar o que está ao nosso redor. É por essa razão que você e eu precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Não tem como você viver em dia com Deus se Deus não estiver presente no seu dia a dia, se Deus não estiver presente no seu coração. Ser casa de Deus é deixar com que Ele organize o interior da nossa vida e ao vivermos essa experiência de termos o nosso interior transformado pelo Senhor, naturalmente o nosso exterior vai se transformar e nós estaremos muito mais abertos para ajudar as outras pessoas. Eu acredito muito que toda a bênção que Deus derrama sobre a sua vida tem como propósito tornar você um abençoador. Se você tem recursos financeiros, seja um abençoador. Se você tem talentos, se você tem habilidades, seja um abençoador. Mas para você abençoar, você precisa olhar a necessidade e enxergar a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Por isso, se você e eu queremos viver uma vida em dia com Deus, precisamos olhar para as pessoas e fazer algo semelhante ao que essa multidão dos que creram fizeram há tantos anos atrás. E continuemos com essa identidade, porque a generosidade faz parte do DNA do povo de Deus. E eu digo isso porque a minha filha carrega o meu DNA. E como filhos de Deus, o povo do Senhor precisa carregar o DNA de Deus. Carrega esse DNA. E qual é esse DNA? É um DNA de generosidade, um DNA de compaixão, um DNA de amor, um DNA de abençoar. Você é filho de um Deus abençoador. Você carrega esse DNA dentro de você. E é por essa razão que você precisa ser um abençoador.
Não ser uma pessoa mesquinha, não ser uma pessoa que quer tudo para si, uma pessoa egoísta. Não, mas uma pessoa que tem as mãos abertas. Uma pessoa que faz um bom uso daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu acho lindo quando a palavra de Deus nos ensina que Deus dá sementes àquele que semeia. Em outras palavras, as pessoas que são generosas desfrutam ainda mais da generosidade de Deus. Porque se você retém, você não abre espaço para ter mais. E o ter mais não significa que é para o seu próprio uso, mas é para que, através da sua vida, mais pessoas sejam abençoadas. É ter um coração aberto para investir os seus recursos, investir a sua vida naquilo que traz um retorno eterno, naquilo que abençoa a vida de outras pessoas, naquilo que gera transformação na vida daqueles que estão ao seu redor. Pensar só em você é um desperdício muito grande. Pensar só em você é desperdiçar a sua vida. É por essa razão que eu te encorajo no dia de hoje. Procure ter um coração abençoador. Seja alguém que está pronto para compartilhar aquilo que você tem. Se você tem dois e você conhece uma pessoa que não tem nenhum, compartilha, divida aquilo que você tem. Divida, seja uma pessoa que consegue se desprender de guardar tudo para si e ser alguém que consegue abençoar outras pessoas. E daí você pode me dizer, mas pastor, se aqui o texto da palavra de Deus que nós estamos meditando no dia de hoje diz que tem pessoas que vendiam as suas propriedades para colocar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades das pessoas, enfim, para abençoar aquele pessoal, então eram pessoas de muitas posses, são as pessoas ricas que precisam então serem abençoadores. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Toda pessoa pode ser generosa. Eu conheço pessoas que são ricas e são mesquinhas e conheço pessoas que são pobres aos olhos da nossa sociedade, mas que são extremamente generosas. Não tem a ver com o seu status social, não tem a ver com a sua conta bancária, mas tem a ver com o estado do seu coração. É um coração que entende que o quanto você puder abençoar as outras pessoas, você vai fazer isso, porque isso é algo extraordinário. Sabe, na história da humanidade, existem alguns relatos que são relatos terríveis do que o homem foi capaz de fazer com outras pessoas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se você estudar na história, você vê a catástrofe, a carnificina que aconteceu na Europa, em tantos lugares, tanta morte, tanta destruição, mas existiram homens, mulheres, que se colocaram como um farol de esperança para muitas pessoas. Mulheres que colocaram a sua vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. Homens e mulheres que colocaram seus bens em risco para salvar a vida de outras pessoas. Homens e mulheres que entenderam que viver para si é um desperdício muito grande e viver para o próximo é cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E é por essa razão que, mais uma vez, eu te encorajo no dia de hoje. Mesmo que você não esteja num contexto de guerra, mesmo que você não esteja num contexto onde pessoas estão sendo mortas e você precisa fazer o possível para libertar elas das garras de pessoas que querem roubar a vida delas, acabar com a vida delas. Mas eu preciso te dizer, ao seu redor tem pessoas com necessidades. Na sua igreja tem pessoas com necessidades. Na sua família tem pessoas com necessidades. Estenda a mão, faça aquilo que você pode, aquilo que está a seu alcance. Compartilhe, divida um pouco, pense um pouco menos em você e pense mais nas outras pessoas. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa abençoadora, porque essa é uma característica do Filho de Deus, da Filha de Deus. Isso faz parte do DNA dos filhos do Senhor. Eles são generosos. Não são pessoas mesquinhas, mas são pessoas que foram encontradas por um amor tão grande. São pessoas que foram encontradas por uma generosidade tão extraordinária que eles não conseguem viver sem refletir essa característica tão linda do seu Criador, do seu Deus, do seu Pai. Tá na hora de você ser alguém generoso. Tá na hora de você ser alguém abençoador. Tá na hora de, a partir da sua vida, outras vidas terem as suas necessidades supridas. Tá na hora de você ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, transformar histórias, abençoar famílias, fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, de cuidado mútuo dentro do povo de Deus. Tá na hora de você ser um
agente de transformação a partir da sua generosidade. Afinal, todas as pessoas que querem viver uma vida em dia com Deus precisam ter com clareza que uma vida em dia com Deus é uma vida repleta de generosidade. Eu não sei você, mas eu quero viver essa vida. Eu almejo ser essa pessoa abençoadora. E se você também quer isso para sua vida, escreva no chat. Eu quero ser alguém generoso. Eu quero ser alguém generosa, você mulher. Eu quero ser alguém abençoador. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, porque esse é o chamado de Deus para a sua vida. Esse é o reflexo, esse é o transbordar da vida daqueles que querem viver uma vida em dia com Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo e que são cheios da presença do Espírito Santo. E no dia de hoje eu quero orar por você nessa direção, para que o Senhor derrame sobre mim essa bênção de conseguir ser generoso, de desapegar um pouco das coisas para si e pensar mais no próximo, pensar em como eu posso ser uma bênção na vida das outras pessoas. Afinal, você é uma bênção e você é abençoado. Você é abençoado para ser um abençoador. Se você crê nisso, escreve no chat. Eu sou uma bênção, eu sou abençoado e eu sou um abençoador. E nós vamos orar para que dia após dia o nosso coração seja nutrido com essa generosidade que só Deus pode produzir no nosso coração. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra que dá direção para os nossos passos, que nos ajuda a entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu oro por todos que estão conectados comigo no dia de hoje e te peço que verdadeiramente o Senhor se manifeste em nossas vidas de uma maneira sobrenatural, gerando em nosso coração um coração generoso. Não um coração mesquinho, não um coração egoísta, não um coração que pensa só em si, mas um coração generoso, que entende que tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos tem um propósito de ser uma bênção para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, eu te peço, Senhor, batiza-nos com essa generosidade, e que através das nossas vidas a necessidade de muitas pessoas sejam supridas e o Teu nome seja glorificado, que não seja para nossa honra, para nossa glória, mas que o Teu nome seja glorificado e o Senhor seja revelado em meio ao Teu povo através da nossa generosidade. Obrigado, em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Glória a Deus! Meu irmão, se apega nessa palavra, não seja alguém mesquinho, seja alguém generoso, alguém que está disposto a ser uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. E claro, se esse vídeo foi uma bênção para a sua vida e você acredita que tem alguém que precisa ouvir essa mensagem agora, nesse momento, compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa, seja uma bênção na vida dela, compartilhando a palavra de Deus. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. E também, se você tem sido abençoado com todo o conteúdo que está sendo colocado aqui para verdadeiramente te aproximar de Deus, eu quero te encorajar, esteja conectado comigo. Na descrição desse vídeo tem um link no qual você pode clicar e estar conectado nas redes sociais, também ter acesso a mais conteúdos e, claro, também ser um apoiador desse ministério para que juntos continuemos ampliando essa comunidade de pessoas que querem viver uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo episódio.